Bom dia, crianças. Na nossa atividade de hoje, do nosso livro de Ciências, quinto ano, vamos aprender Sistema Circulatório Sanguíneo. Antes da gente fazer essa atividade aqui tem o quê? Tem um garotinho, né, que ele está pressionando sobre um de seus punhos, os dedos, né, indicador da outra mãozinha, para poder sentir aqui a sua pulsação. Então, pressione levemente um de seus punhos com os dedos indicador e o médio da outra mão, como mostra a ilustração abaixo. Então, você vai fazer isso. Tá lá na sua casa, você vai pegar e vai sentar aí, vai colocar os dois dedinhos aqui, o indicador e o médio, sobre o seu punho, pressione, uma leve pressão, e você vai conseguir sentir os seus batimentos cardíacos, certo? Depois de ter feito isso, eu peço para que você saia para fora da sua casa, corra, pode correr, se o espaço é pequeno, vai e volta umas 5 vezes, mas faz uma atividade, faz um exercício, ou agacha, sobe, agacha, sobe, tá? Para que você faça algum tipo de movimento. Depois que você fez esse tipo de movimento, ou correu, ou agachou, ou subiu, você vai fazer novamente isso daqui. Pegue o dedo indicador e o médio, coloque sobre o seu pulso para você sentir novamente os seus batimentos cardíacos, ou seja, a sua pulsação. Você vai conseguir notar a diferença. Por quê? Porque a pulsação, depois da atividade física, né, ela é maior, né? Você vai sentir uma pulsação maior, né? O seu coraçãozinho vai estar acelerado, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque depois da atividade física, a célula do nosso corpo, crianças, né, dos nossos músculos, ela necessita de mais energia. Então, para que essa célula necessita de mais energia, o nosso sangue, é necessário que a nossa circulação do sangue aumenta. E ela aumentando, ela vai transportar mais gás oxigênio para as nossas células. Então, é devido a isso. Não vou fazer a leitura aqui porque eu já expliquei, certo? Então, aqui está perguntando oralmente o que você sentiu ao pressionar os dedos sobre o punho, né? Os nossos batimentos cardíacos, foi isso. Então, aqui está a explicação. Para o organismo funcionar adequadamente, é necessário que as células recebam nutrientes, gás oxigênio e outras substâncias. Além disso, algumas substâncias produzidas pelas células durante suas atividades precisam ser eliminadas do nosso corpo. O transporte de substâncias no interior do corpo humano é realizado pelo sangue, que circula por todas as regiões do interior de vasos sanguíneos, formando a circulação sanguínea. 2. O que você acha que impulsiona o sangue pelo corpo? Aí aqui está falando aqui, ó, o coração, o sangue e os vasos sanguíneos formam o sistema circulatório sanguíneo. Então, nessa pergunta aqui, o que você acha que impulsiona o sangue pelo corpo, né? É uma questão, né? É o nosso, ou seja, o nosso coração, né? Então, a atividade que a gente faz, para que a gente está movimentando, a gente faz os nossos processos, a gente estuda, a gente corre, a gente brinca. Então, tudo isso faz porque o nosso coraçãozinho está funcionando, não é? E para o nosso coração funcionar, tem que levar o sangue, né? O sangue para poder fazer com que o nosso coração funcione. Então, o sangue tem que ser levado para o nosso coraçãozinho. E nesse sangue ele tem o quê? Ele tem o gás oxigênio, né? Que vai produzir a circulação, vai aumentar a circulação do sangue, tá? Então, o que é pulsação? A cada batida do coração, certa quantidade de sangue é bombeada para os vasos sanguíneos. Isso provoca uma pequena variação no diâmetro desses vasos. Então, vai ter que bombear, né, o sangue para chegar no coração, né? Todos os outros vasos sanguíneos, então sai tudo do coração, né? Aquilo ali é um processo que vai contínuo, né? Foi esse movimento que você sentiu ao realizar a atividade 1 desta página. Ele está relacionado aos batimentos do seu coração e é conhecido como pulsação. Então, a pulsação nada mais é do que a batida do seu
coração. O nosso coração funciona porque, né, a gente tá tendo, o nosso sangue está sempre fazendo esse processo, né, dessa circulação. Veja a seguir os órgãos e estruturas que compõem o sistema circulatório sanguíneo humano e seus respectivos papéis no organismo. Aqui está o coração, a representação, né? Aqui está os nossos, tudo isso daqui são os nossos vasos sanguíneos, as nossas veias, tá vendo? Tudo que tem no nosso corpo, é só representação, tá, meninos? Isso aqui é cor também, é fantasiosa, certo? Aí que tá pedindo para vocês colocar a mão aberta, né? Coloque a mão aberta um pouco à esquerda do centro do seu peito que você sente, né? Aí aqui o coração é o órgão responsável por bombear o sangue a todas as partes do corpo, impulsionando por meio dos vasos sanguíneos. Para bombear o sangue pelo corpo, o coração se contrai e relaxa, produzindo os batimentos cardíacos. Então o coração ele vai contrair, né? Fica tipo que pulando, gente. Dá uns batidinhos, né? Fica assim, né? A gente sente o quê? Parece que nossa pele está pulando, ó. Isso nada mais é do que os batimentos cardíacos. Ele está contraindo, ele abre, né? É a contração que ele faz para poder levar, bombardear o sangue por todas as nossas outras, né, artérias, né? As veias a gente fala que são as nossas artérias, tá? Do nosso corpo. E o que está dentro dessas artérias, né? Dessas veias, no caso, né? Tá o quê? Tá o sangue, né? O que tem o sangue? Né? São as hemácias, ou seja, que também tem o gás oxigênio. Então, aqui está mostrando a representação sanguínea. Os vasos sanguíneos são tubos que transportam sangue pelo corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos, que são artérias, veias e os capilares. As artérias transportam sangue do coração para as outras partes do corpo. As veias transportam sangue das diferentes partes do corpo para o coração. Já os capilares são vasos muito finos que permitem as trocas de gases e de substâncias entre sangue e as células, por exemplo. Tá? Então, o que sai do coração, na verdade, aqui são as artérias, tá? Das artérias aqui vai sair para as veias. O sangue transporta diversas substâncias pelo corpo, além de células, como as de defesa e as hemácias, as quais participam do transporte do gás oxigênio e do gás carbônico no organismo. Aí, o que vocês vão fazer, então? Depois a professora vai colocar também mais vídeo complementar para vocês estarem vendo sobre esse conteúdo, certinho? Então, aqui, após realizar na página 90, então daqui nós vamos para a página 98, aqui pratique, aprenda na página 98. Após realizar algumas atividades, Isadora mediu sua pulsação e anotou em quadro os valores que obteve. Veja, aqui quando ela estava paradinha, a Isadora viu que deu 74 batimentos por minuto. Que jeito que você faz? Pega lá o seu reloginho, coloca o dedinho sobre o pulso e olha no relógio. Dentro de 1 minuto e conta aqui os seus batimentos cardíacos. Você consegue sentir, né? Então, quando ela estava parada, ela conseguiu contar 74 batimentos por 1 minuto. Ela caminhou por 3 minutos, ela sentiu aqui os batimentos dela em 99, subiu, então subiu. Aí ela subiu uma escada, aumentou também o batimento cardíaco dela, foi para 91. E quando ela correu, o batimento cardíaco dela foi para 104, tudo por 1 minuto. Fez isso aqui tudo, depois parou e mediu o batimento cardíaco lá com os dedinhos, como na primeira imagem da nossa atividade. A partir desses dados, ela construiu um gráfico. Olha aqui o gráfico que ela construiu. De acordo com o gráfico, o que aconteceu com os batimentos do coração de Isadora ao realizar as diferentes atividades? Aumentou, não foi? Ó, ela quietinha, ela fazendo uma atividade simples, caminhando, subiu uma escada e depois ela correu. Então, vocês viram que isso foi só aumentando os seus batimentos cardíacos. Então, quer dizer, meninos, que a variação dos batimentos cardíacos aumentou conforme a intensidade das atividades físicas que foi realizada por Isadora. Certinho? Letra B. Em que momento os batimentos cardíacos de Isadora foram menores? O que ela foi menor foi quando ela estava quietinha, que ela estava em repouso.
C. Em qual das atividades os batimentos do coração de Isadora foram maiores, né? Após que ela correu 2 minutos, e foi que aumentou muito, que foi para 104 por minuto. Então, um corredor, né? Quem faz uma atividade física, como por exemplo uma corrida, o batimento cardíaco dele vai ser maior, bem maior, do que fica aquele que fica quietinho em repouso. Então, por isso que a gente fala que é muito importante os exercícios físicos, né? Para poder a nossa circulação poder mexer com todo o nosso organismo, né? Inclusive o nosso sistema circulatório. 2. Complete o diagrama com palavras correspondentes. Na página 99, então, vocês vão fazer. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai completar. De que forma? Ó, usando as letras do diagrama acima, decifre o código, descubra o nome de um importante processo que ocorre no corpo. Então, aí vocês vão decifrar com as letrinhas aqui, né? Ó, vasos sanguíneos que transportam sangue para o corpo. Então, você vai lá pegar a letra número 1 e vai decifrar aqui. Então, você faça aqui a correspondência, né? No caso aqui são veias. Então, vasos sanguíneos que transportam o sangue para o coração são as veias. Tecido responsável por transportar nutrientes, células, gás carbônico e gás oxigênio pelo corpo é o sangue. O órgão responsável por bombear sangue para todas as partes do corpo, qual que é o órgão? É o coração. Os vasos sanguíneos responsáveis por transportar o sangue do coração para as demais partes do corpo são as artérias. E os vasos sanguíneos que permitem a troca de substâncias entre sangue e células do corpo são os capilares. Então, vocês vão olhar tudo aqui, tá? Para poder trocar lá as letrinhas. Usando as letras do diagrama acima, decifre o código e descubra o nome de um importante processo que ocorre no corpo. Então, aqui, qual que é o processo? É a coagulação sanguínea. Aqui eu estou pedindo para vocês fazerem uma pesquisa em livros e sites e respondam as questões no caderno. Qual componente do sangue participa desse processo? No caso, são as plaquetas, né? E qual é a importância? Pode colocar aqui no livro, tá, meninos? Aqui, não vamos pôr no nosso caderninho, não vamos responder aqui no livro, porque a gente faz depois a correspondência na sala de aula. Qual é a importância desse processo para o corpo, né? Então, quer dizer que a coagulação sanguínea, ela evita a perda excessiva de sangue, que é causada pelo rompimento de um vaso sanguíneo em um ferimento, por exemplo. Então, essa é a nossa atividade de ciências do nosso livro didático, tá? Vamos aprender de ciências. Então, espero que vocês façam a atividade no livro de vocês e mandem foto para a professora.